Espera um pouquinho. As senhoras autorizam a gravação e os meios de divulgação e órgãos de divulgação, como imprensa falada, escrita ou televisionada? Sim. Sim, né? Tá bom. Então vamos em frente. Tá bom, que formal. Brincadeira. Tá bom, vamos fazer a prece então. Faz aí, Beth, a prece. Olha quem apareceu para a prece. Eu falo que ele é bem... Ah, é o Todd Espírita. Ixi. Vai. E assim, vamos pedir na proteção do Mestre Jesus, que nos auxilie nessa nossa live, que possamos aprender um pouco e observar todas as informações do livro lido, que possamos estar bem ligado ao Mestre, para sempre aprendermos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Pode. Bom, então eu vou apresentar um resumo do livro A Verdade Responde. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo, pode mandar ver. Tá. Bom, então o livro A Verdade Responde é pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, a psicografia de Chico. O ano da publicação é de 1990. O prólogo, né, do livro. O livro ele é composto de 20 mensagens com ensinamentos e mensagens edificantes, que nos direcionam e impulsionam a seguir na tarefa do bem. Então, ele é um livro bem curtinho e, né, através dessas mensagens, elas relatam que em um determinado dia todo mundo encontra a verdade dentro de si. Que a gente sempre fica fazendo vários questionamentos e indagações sobre a vida, mas que nós vamos encontrar cada um a sua verdade. Então, nesse mesmo ano, o cenário do Brasil e no mundo, né? No Brasil foi um ano de confiscos das poupanças, no mundo teve a Guerra do Golfo, aumentos de casos de AIDS na África e a popularização do computador pessoal e da internet. Então, o resumo da obra. Então, eu vou fazer um breve resumo sobre cada capítulo do livro. Então, a tarefa espírita. A tarefa dos espíritas na atualidade é o amor puro e serviço incessante, sem desânimo. Não apenas a teoria, mas também a prática, a propaganda de Jesus, seja em nossas ações, quanto na divulgação. 2. Um texto sobre o espiritismo. Este tópico ele é resumido em palavras que sintetizam o espiritismo: caridade, trabalho, amor, tolerância, paciência. Enfim, todas as virtudes que nós devemos ter, ou estar em busca incessante para cada vez melhorar. Capítulo 3. Faz e luz. Só um momento. Faz e luz. Temos que evitar veemente a maledicência, críticas venenosas, salientar as deficiências alheias, pois com isso somente criamos antipatias gratuitas. Pelo contrário, sempre em nossas ações temos que fazer luz e, consequentemente, receberemos em troca. Características do moço cristão. Nós temos que aproveitar todas as circunstâncias para praticar o bem, para servir, aprender e procurar sempre se melhorar, de acordo com os preceitos divinos. Capítulo 5. A influência do Espiritismo.
Este capítulo menciona que a influência do espiritismo em cada área da vida é um fator de evolução, seja na ciência, justiça, política, religião, em todos os setores impulsiona para o crescimento, mas somente no coração é que existe a mais pura transformação. 6. Lembra-te, devemos tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, considerando que cada um responderá por seus atos, compromissos que assume na terra. Devemos ser tolerantes para com os nossos irmãos. Capítulo 7. Renovemos hoje. Menciona que nós não devemos esperar a reencarnação, né, para mudar. Temos que aproveitar o hoje e renovar nossos hábitos. Capítulo 8. Do aprendizado cristão. Não só a teoria, mas também a prática. Aplicar os ensinamentos aprendidos. Adversários. Buscar entendimento para suas ações, nos colocar no lugar da outra pessoa, né, e tentar entender pelas situações que passou. Como reagiríamos e o motivo de muitas vezes ter se tornado o que é hoje. Então, a gente tem que compreender, né, o próximo. Não precisamos concordar com as atitudes, mas entender o porquê muitas vezes ele tem determinada ação. Capítulo 10. Hoje é o dia. Todo dia é dia de mudar, independente de todos os débitos que possuímos. Deus, nosso Pai, é misericordioso, não condena nossos atos e permite que todo dia é uma oportunidade que temos para nos renovar. Capítulo 11, Realeza. Daí menciona, é bem interessante, que não é só um título de reis e condutores de nações, mas sim, quem tem a realeza é quem adquire a respeitabilidade no setor de qualquer serviço que atua, à medida que o espírito se destaca. 12. O problema da liberdade. Independente da inteligência que temos, muitas vezes estamos presos e escravizados a nós mesmos, devido à nossa própria inferioridade. Por este motivo sofremos, mas só nós mesmos conseguimos nos redimir e buscar o entendimento do sentido da verdadeira felicidade. Na edificação da fé. Ninguém construirá o santuário da fé no coração desde que não esteja conectado com tudo aquilo que o trabalho oferece. 14. O livro. O livro cristão é alimento da vida. Tudo com Jesus é confortador, consolador e nos dá a sensação e sentimento de estar completo. Respostas. As respostas divinas sobre as rogativas terrestres muitas vezes não é da forma que almejamos, pois sem a dor, sem a disciplina, sem o sacrifício, ninguém se acende da sombra para a luz. Esse capítulo é interessante porque menciona que muitas vezes nós questionamos e pedimos para ter respostas, né, sobre alguma coisa da vida e nunca vem da forma que a gente deseja, né? É por isso que menciona que sem a dor, sem a disciplina, sacrifício, ninguém se acende da sombra para a luz. Orientação destinada aos candidatos a assistirem reuniões de materialização. Temos que melhorar tudo dentro de nós, melhorar nossos hábitos e tomar cuidado com as vibrações que geramos, pois a mesma onda que emitimos, assim mesmo a receberemos. Rumo ao porvir. Devemos prosseguir com força, fé, se manter ativos no trabalho, para que o mundo no qual vivemos se reedifique. Devemos cooperar com a ansiedade dos nossos irmãos para um mundo melhor, pois nossa existência na Terra é passageira. Decálogo para nós. Nesse capítulo fala alguns preceitos da lei de Deus, com 10 passos que devemos seguir. Daí, por exemplo, né? Procuremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias. Não mataremos, senão o mal que ainda está enraizado dentro de nós. Então, é como se fossem os 10 mandamentos, só que de uma forma o que nós temos que melhorar em nós. Não fala só, não faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, não mataremos, senão o mal que ainda está enraizado dentro de nós. Remédio salutar. A maioria das moléstias procede da alma. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo. O remédio salutar está em Deus, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados.
no trabalho, oração. Tudo na nossa vida reage segundo o nosso modo de agir, pelo retorno das vibrações que emitimos, nossos atos de cada dia. O trabalho desinteressado e constante é o melhor tipo de oração. O próximo é o degrau mais próximo para acesso a Deus. Então, né, referente a esses 20 capítulos, sempre menciona que não adianta só ficar no estudo, na teoria, que tem que praticar a caridade, a gente tem que ajudar, tem que servir, não pode deixar o trabalho de lado, porque o trabalho é uma forma, né, de a gente ajudar, se motivar, não ficar pairar no desânimo, né? Se melhorando. Uhum. A conclusão. O que podemos relacionar dos fatos ocorridos naquele ano, né, de 1990, com o livro é a preocupação constante da espiritualidade para com os atos de cada um, que podem influenciar num contexto maior. A disseminação da doutrina, o trabalho incessante, fazer luz diante de tantos problemas que nos circundam. Enfim, em todos os tempos, sempre tivemos momentos de escuridão. E como eu mencionei lá acima, né, o ano de 1990 teve guerra, aumento de AIDS, essas coisas. Contudo, o mais importante é a nossa postura diante de tais circunstâncias e o que podemos fazer para marcar de forma positiva a vida de cada um com que nós nos relacionamos. Associando com o contexto atual, mesmo com tantas demonstrações de medo da sociedade e, no caso de alguns, a falta de fé, temos que observar ao redor tantas manifestações de amor ao próximo, extrair de tudo isso o lado positivo e verificar que em todos os tempos, sempre após grandes problemas, na sequência veio uma onda de progresso, evolução para a humanidade, seja em seus valores, quanto na parte científica e tecnológica. Então, na realidade, é isso, porque naquele ano nós tivemos vários problemas, né? Mas a espiritualidade sempre fala que a gente tem que trabalhar incessantemente, procurar fazer luz, que sempre nós vamos ter algum problema, ou o mundo, né, o país, sempre vai ter alguma coisa, mas a gente sempre tem que pensar num bem maior, fazer a nossa parte, fazer o bem. Daí eu liguei esse contexto com as coisas que já ocorreram no passado, né, porque sempre depois de alguma guerra, algo muito ruim, vamos assim dizer, sempre tem algumas manifestações de bem, que na realidade é como se fosse lutar, né, contra o mal. E também tudo que melhorou, que teve evolução depois desses fatos tristes. Então eu fiz uma relação com o que estamos passando no mundo hoje também, né? E é isso. Interessante, sim. Os espíritos estão sempre muito atentos à nossa realidade exterior, não é? E eles estão sempre prontos a nos favorecer, nos pedir calma. A gente percebe que, muitas vezes, a sociedade, os países entram em graves conflitos, em graves dificuldades, não é? Mas os espíritos estão sempre aí muito atentos para que a gente possa voltar ao equilíbrio, se colocar no eixo novamente. Você vê que nessas mensagens, todas elas falam sobre isso, né? Falam a necessidade que nós precisamos ter de sempre encontrar uma forma de se equilibrar, de encontrar uma forma de buscar se corrigir, se melhorar, mas também se equilibrar. E eu tenho a sensação que essa é a preocupação dos espíritos, porque muitas vezes a gente se perde um pouquinho aqui na Terra, né? A gente se esquece de compromissos, escorrega, cai, tem problema. Não raras vezes você pode ter coisas que você precisa observar e não está observando. Então, a sensação que a gente tem é que os espíritos, através de uma forma bem geral, assim, bem tranquila, né? Porque eles não podem ferir o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos esse problema, né? Os benfeitores não ferem o nosso livre-arbítrio. Os malfeitores insistem, batem na nossa cabeça e querem interferir no nosso livre-arbítrio. Os benfeitores jamais fazem isso. Então você vê, se não fosse assim, não haveria guerras, não haveria dissensões, não haveria problemas, porque os espíritos iam lá martelar na cabeça das pessoas que estão no comando e não permitir que elas façam, deixem de fazer alguma coisa, né?
e não obstante a gente percebe que a gente tem liberdade como ser humano. Então, você vê, diante de tantas circunstâncias que surgiram aí nesse período, na década de 90, né, eu me lembro claramente que eu estava também começando com os computadores, e estava, assim, na década de 90, eu já tinha notebook, você acredita? Ah, é? Tinha notebook. Quando todo mundo estava com os computadores grandes, tudo, eu já tinha um notebook de luz verde, era uma luz verde, né? Uhum. E já estava aí engrenado com esse assunto. Mas você menciona a Guerra do Golfo, né? O surgimento do HIV, né? A AIDS, tantas coisas que o mundo sempre tem um biorritmo. E esses livros não servem, na minha concepção, não servem para aquele tempo. Para Né? sempre, né? Só para aquele tempo. É a mesma coisa da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não veio só para 2000 anos atrás, só para aquela época, né? Só para o povo hebreu. A mensagem de Jesus veio para a eternidade. Tanto é que é para a eternidade que os preceitos de Jesus podem ser aplicados aqui e em qualquer parte do universo. Uma espécie de lei universal, né? Que é a lei do amor, a lei da tolerância, da paciência, do esquecimento, do perdão, né? Essa é a lei que nós aprendemos com Jesus. Mas muito legal. Cada capítulo desse era escrito por um espírito. E os autores... Por Emmanuel e André Luiz. E a curiosidade que me veio é o seguinte, foram escritos em duas mãos, o Chico e mais alguém, ou só o Chico? Só o Chico. Não tem mais ninguém? Não. Porque normalmente, quando acontecia isso, as mensagens eram transmitidas através de dois médiums, que era o Valdo Vieira e o Chico Xavier. Mas nem sempre, né? Então... nesse caso aqui só consta psicografia por Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos de André Luiz e Emmanuel. Certo. Então, eles fizeram uma dobradinha, né? E daí só foi um breve resumo referente aos capítulos mesmo, porque daí decorre, é bem interessante. É um livro bem curtinho, assim, muito prático de ler. São 96 páginas. Certo. E você acha que um capítulo desse é possível uma leitura diária, por exemplo, um capítulo desse, de quantos minutos? 5 minutos? 2 minutos? Menos de 5. Na realidade, porque cada capítulo são mais ou menos, no máximo, 2, 3 páginas. Certo. E na sua opinião, teve algum capítulo que te chamou mais atenção, que você enxergou alguma coisa a mais, que você ficou mais tocada? Porque foram... Bom, na hora, acho que esse de fazer luz, tiveram vários, mas o de fazer luz é porque a gente sempre está preocupada com várias coisas, mas a gente sempre tem que procurar fazer o bem, independente de tudo. Quer que eu leia? Por favor. Fazer luz. Quando te confias à maledicência, despedes da própria alma raios de treva e perturbação, que de retorno te impõem dolorosa e indefinível tortura íntima, a exprimir-se em obscuros processos de enfermidade. Quando te entregas às sugestões da calúnia, exteriorizas da própria mente forças destrutivas, que de volta te impelem à comunhão com as inteligências perversas que a veiculam, adquirindo invisíveis passaporte para os abismos da obsessão e do crime, da loucura e da morte. Quando desces a crítica venenosa, na preocupação de ensobrar o caminho dos que te cercam, expulsas do próprio espírito dardos intangíveis e penetrantes de sofrimento e desânimo, que de regresso te imobilizam os passos, na noite da dificuldade e do desalento. De vez que, procurando salientar as deficiências e chagas alheias, não fazeis mais que levantar a antipatia gratuita dos outros, contra a segurança e a paz de teu próprio caminho. Lembra-te de Jesus, cuja infinita misericórdia nos acompanha em todos os passos e auxilia sempre. Recorda quantas vezes foram teus erros apagados pela bondade divina, e não ouvides o culto incessante que todos devemos à humana bondade. Faze luz no próprio roteiro, para que a luz nos encontre.
Suportemos as faltas do próximo, como desejamos sejam as nossas entendidas e toleradas. E desculpando infinitamente, alcançaremos em nossa marcha o sol do infinito amor, cujos raios celestiais nos asseguram todas as bênçãos da vida, e que somente aguarda a nossa compreensão e nossa boa vontade para investir-nos na posse dos sublimes tesouros da glória excelsa. Emmanuel. Eu gostei dessa. Que número que é esse capítulo? 3. Capítulo 3. Paz e luz. Porque é bem isso, né? Porque a gente está passando por um momento assim que as pessoas estão com muito medo, ou a gente vê o outro fazendo algo, quer julgar, ou às vezes sai da nossa boca algo maledicente mesmo, crítica. Uma coisa que eu achei assim, interessante também, né? Que, tipo, quando você olha para o próximo, você não tem que salientar, né, as deficiências ou algo errado que ele faz, ou até mesmo você tem que falar coisas construtivas para o próximo, né? Porque falou aqui para tomar cuidado com a antipatia gratuita, porque a gente só vai trazer coisas ruins, né? Talvez algo que a gente tenha que corrigir em outra vida, né? Com esse espírito. É tão fácil conseguir antipatia gratuita, né? Às vezes uma palavra, às vezes alguma coisa que você faz e que você às vezes nem sabe, né? E aí você cria uma antipatia gratuita por muito tempo. Bom, então é isso. Muito bem, parabéns. Acho que ficou muito bem resumidinho. Você gostou, Beth? Eu gostei, sim. Gostou, né? Então, a ideia desse trabalho é que a gente faça com que as pessoas se motivem a ler o livro, né? E a gente colocando os resuminhos de cada capítulo, mostrando o que tem dentro do livro, a que ele veio, a que se refere, pode ser uma iniciativa para que a pessoa possa ter acesso ao livro. Você pode pôr o livro aí na frente da tela para a gente ver a capa dele? A Verdade Responde. É isso. Legal. Muito bem. Então, eu acho que é isso. Passa rápido, né? Meia hora passa tão rápido, né? Passa rapidinho. E, então, vou fazer aqui a prece, tá bom? E aí a gente finaliza. Aí eu desligo aqui a gravação e a gente finaliza. Tá bom. Muito bem, agradecemos a Jesus, aos benfeitores amigos, esse encontro mínimo, porém proveitoso, e que possamos tirar proveito aí dessa lição. Possamos estar motivados a essa leitura e que possamos sair aqui desse trabalho humilde melhores do que chegamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. E, se possível for, esteja conosco nesta noite, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, então é isso. Eu vou desligar aqui a gravação, tá bom?